O mundo inteiro voltou os olhos para o Irã. Em fevereiro de 2026, ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel atingiram alvos estratégicos dentro do país. Entre os mortos estava o líder supremo Ali Khamenei, o homem que comandava a República Islâmica desde 1989. A morte dele abriu uma crise de sucessão dentro do regime iraniano e elevou o risco de uma escalada regional ainda maior. Mas se você tentar entender o que está acontecendo agora, olhando apenas as manchetes dos jornais, provavelmente vai ficar perdido. Um ataque aqui, uma ameaça ali, drones derrubados, bases bombardeadas, navios interceptados. Parece uma sequência de crises isoladas, mas obviamente não é. Tudo isso faz parte de uma rivalidade que vem sendo construída há mais de 40 anos. Uma história que mistura revolução política, guerras indiretas, sabotagem tecnológica, assassinatos seletivos e uma disputa permanente por influência no Oriente Médio. É por isso que você está vendo tantas notícias sobre esse conflito. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Porque para entender como Estados Unidos, Israel e Irã chegaram a esse ponto, é preciso voltar no tempo e lembrar de algo que muita gente ignora hoje. O Irã nem sempre foi inimigo dos Estados Unidos ou de Israel. Até o final da década de 1970, o país era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi e era considerado um dos principais aliados americanos no Oriente Médio. O governo iraniano comprava armas americanas, vendia petróleo para o Ocidente e mantinha relações diplomáticas normais com Israel. Na prática, os três países estavam alinhados. Teherã tinha universidades modernas, cinemas exibindo filmes de Hollywood e uma elite urbana que vivia de maneira bastante ocidentalizada. Israel mantinha uma grande embaixada no país e cooperava com o Irã em projetos de energia e tecnologia. Mas essa estabilidade escondia um problema grave. O Shah governava de forma autoritária. A polícia secreta do regime, conhecida como SAVAK, perseguia opositores políticos, censurava críticas e utilizava tortura contra dissidentes. Ao longo dos anos, o descontentamento popular cresceu, até explodir em uma revolução. Em 1979, protestos massivos derrubaram o regime do Shah. No lugar da monarquia, surgiu um novo sistema político, liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. O país passou a ser uma república islâmica baseada em autoridade religiosa. A mudança de alinhamento foi imediata. Os Estados Unidos passaram a ser chamados pelo novo regime de Grande Satã. Israel foi declarado inimigo direto do Estado iraniano. O ponto de ruptura definitivo aconteceu quando estudantes revolucionários invadiram a embaixada americana em Teherã. 52 diplomatas foram feitos reféns. Eles permaneceram presos por 444 dias. Para os Estados Unidos, aquilo foi uma humilhação pública, transmitida ao vivo para o mundo inteiro. A partir daquele momento, a relação entre Washington e Teherã entrou em um ciclo de hostilidade que nunca mais seria totalmente revertido. Logo após a Revolução, o Irã se envolveu em outro conflito devastador, a guerra contra o Iraque. O conflito começou em 1980 e durou 8 anos. Sem armamentos modernos suficientes, o regime iraniano recorreu a estratégias extremamente controversas. Uma delas ficou conhecida como ondas humanas. Milhares de jovens voluntários eram enviados para atravessar campos minados e posições inimigas. Muitos deles eram adolescentes mobilizados por milícias revolucionárias. Esse período ajudou a consolidar a imagem do regime iraniano como um governo profundamente ideológico e disposto a pagar custos humanos enormes para sobreviver. Nos anos 2000, um novo elemento passou a elevar ainda mais a atenção: o programa nuclear do Irã. O governo iraniano afirma que o projeto tem fins pacíficos, voltados para a geração de energia e pesquisa científica. Estados Unidos e Israel, no entanto, desconfiam que o objetivo real seja desenvolver capacidade para produzir armas nucleares. Em 2015, foi assinado um acordo histórico conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, durante o governo de Barack Obama. O acordo limitava o enriquecimento de urânio pelo Irã em troca de suspensão de sanções econômicas. Mas em 2018, o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo e restabeleceu sanções severas contra o país.
O governo iraniano respondeu, retomando e ampliando o enriquecimento de urânio. Desde então, a desconfiança aumentou, e a possibilidade de um confronto direto passou a ser considerada com muito mais frequência. Israel já declarou diversas vezes que não permitirá que o Irã obtenha uma bomba nuclear. Mesmo com toda essa hostilidade, Estados Unidos, Israel e Irã nunca entraram em uma guerra direta. O motivo é bem simples: o custo seria gigantesco. Em vez disso, o Irã construiu uma rede de aliados armados espalhados pela região. Entre eles está o grupo Hezbollah no Líbano, além de milícias no Iraque, Síria e Iêmen. Esses grupos funcionam como extensões da influência iraniana. Eles permitem que Teherã pressione Israel e forças americanas sem colocar tropas iranianas diretamente no campo de batalha. É uma estratégia de confronto indireto, uma guerra que acontece nas sombras. Por volta de 2010, esse conflito ganhou uma dimensão completamente nova. O Irã estava avançando no enriquecimento de urânio em instalações nucleares como a usina de Natanz. Em vez de bombardeios tradicionais, surgiu outra arma, um vírus de computador. O programa, conhecido como Stuxnet, foi criado para sabotar as centrífugas usadas no processo nuclear iraniano. O código infiltrava os sistemas industriais e fazia as máquinas acelerarem e desacelerarem repetidamente até se destruírem. Foi o primeiro ataque cibernético da história projetado para causar destruição física no mundo real. Especialistas em segurança digital concluíram que um software desse nível só poderia ter sido desenvolvido por governos, e tudo indica uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel. Nos anos seguintes, cientistas nucleares iranianos começaram a ser alvo de assassinatos seletivos. Um dos casos mais impressionantes aconteceu em 2020. O cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh foi morto em uma operação altamente sofisticada. Segundo relatos, uma metralhadora montada em um veículo estacionado foi controlada remotamente por satélite. A arma utilizava inteligência artificial para compensar atraso de sinal e movimento do carro. Fakhrizadeh foi atingido por diversos disparos. A arma foi destruída logo depois do ataque para eliminar evidências. Israel nunca assumiu oficialmente a operação, mas a mensagem era clara: nenhum alvo seria inalcançável. Em janeiro de 2020, os Estados Unidos deram outro passo decisivo. Um ataque de drone matou o general iraniano Qassem Soleimani, no aeroporto de Bagdá. Soleimani era considerado um dos homens mais poderosos do Irã. Ele coordenava as milícias aliadas de Teherã em vários países da região. A resposta iraniana veio poucos dias depois, com ataques de mísseis contra bases americanas no Iraque. Foi um dos momentos em que o mundo esteve mais próximo de uma guerra aberta entre os dois países. Agora, essa rivalidade entrou em um dos momentos mais críticos desde a Revolução de 1979. Voltamos ao presente. Em 28 de fevereiro de 2026, ataques, conduzidos por Estados Unidos e Israel, atingiram alvos estratégicos dentro do Irã. Entre os mortos estava o líder supremo do país, Ali Khamenei, o homem que comandava a República Islâmica desde 1989. A morte dele abriu uma crise de sucessão dentro do regime iraniano e elevou o risco de uma escalada regional ainda maior. E aqui entra um detalhe muito relevante. Existe um motivo pelo qual qualquer conflito envolvendo o Irã faz o mercado global entrar em pânico. O Irã controla uma área estratégica chamada Estreito de Hormuz. Cerca de 1/5 de todo o petróleo transportado por mar no planeta passa por esse corredor estreito entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Sempre que a tensão na região aumenta, surge a mesma preocupação. O que aconteceria se essa passagem fosse bloqueada? No início de março de 2026, autoridades iranianas chegaram a declarar que o estreito estava fechado para navios dos Estados Unidos, Israel e aliados. Na prática, o tráfego marítimo não foi interrompido de forma total, mas o simples risco já foi suficiente para colocar governos e mercados do mundo inteiro em alerta, porque se essa rota fosse realmente bloqueada, o impacto seria imediato. Combustível mais caro, transporte mais caro,
inflação global. É por isso que qualquer escalada militar nessa região preocupa tanto governos quanto economias no mundo todo. Depois de décadas de confrontos indiretos, sabotagens e guerras nas sombras, o conflito entre esses países entrou em território completamente novo. E isso explica porque o mundo inteiro está olhando para essa região neste momento. Depois de mais de 40 anos de rivalidade, a pergunta agora é inevitável. A morte de um líder supremo pode encerrar esse ciclo de hostilidade? Ou estamos apenas entrando em uma fase ainda mais perigosa desse conflito? O que você acha que acontece agora? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias reais, mistérios e outros incômodos, inscreva-se no canal.